Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Crescer Acelerado. Com esse ser que vos fala, Ed Moraes, esse é o nosso 21º episódio. Eu tenho a honra absurda de trazer sempre convidados espetaculares e hoje não é diferente. Mas antes de eu apresentar o meu convidado aqui, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, segue a gente lá no Instagram, segue o meu convidado aqui que vai trazer informações relevantes e importantíssimas para você aqui, para nossa vida, para todos nós que temos essa vida maluca, agitada, doida, né, nesse século XXI. Tenho certeza absoluta que você vai gostar demais. Então se inscreve lá e ativa as notificações. E sem delongas, como eu sempre faço, sem grandes firulas, eu tenho a honra de apresentar aqui o meu querido amigo, doutor Bruno Gustavo. Seja bem-vindo, Brunão. É uma satisfação, uma honra te receber aqui, cara. Obrigado pelo convite aqui, fiquei muito contente, né, de falar sobre saúde. Por um público tão específico, né? Um mundo corporativista, o seu público aqui. É isso aí, nós temos um público muito seleto aqui que nos segue. O Bruno é mineiro das Minas Gerais, né? De Alfenas, né, Bruno? Mineiro, Minas Gerais, Alfenas, mas eu moro aqui em Balneário tem 8 anos já clinicando aqui, né? Mas a sede da nossa clínica ainda é em Minas. Então a gente faz essa ponte aérea mensalmente para dar atenção para os pacientes que ainda lá ficaram em Minas Gerais, né? Vive na ponte aérea, né? Sim, sim. Eu gosto bastante de viajar mesmo a trabalho, porque a gente acaba vendo público diferente, o local diferente. Eu acho que eu não me suportaria se eu vivesse entre 4 paredes dentro de uma UTI. Então, até mesmo consultórios, clínicas diferentes, eu gosto bastante de viajar para essa situação. Dá uma espairecida na cabeça, né? É muito bom de ver gente diferente, né? E aqui em Balneário Camboriú, né? A gente fica 3 semanas aqui e depois a gente parte uma semana fora. Então, os pacientes do mês todo acabam acumulando em uma única semana. Mas é extremamente prazeroso isso que eu faço, né? Legal. Eu falo que quando a gente ama aquilo que faz, não deixa de ser um trabalho, mas o fardo acaba sendo um pouquinho mais leve. Muito mais leve, sem dúvida nenhuma. Agora, deixa eu perguntar um negócio pra você. Por que medicina? Por que você enveredou pro lado da medicina, sendo que tem tantas outras profissões aí? Então, lá na minha cidade, as pessoas são muito direcionadas para as áreas de saúde. Medicina, odontologia, enfermagem, por conta da faculdade que tem lá. É uma cidade bastante universitária. Então, meio que a gente já vai condicionando a isso, a viver para isso, né? E aí, quando a gente vai entrando na faculdade de medicina, você fala assim, meu Deus, né? Onde que eu fui entrar? Será que é realmente isso? Porque você começa a aprender muitas coisas que você quer logo ver a medicina, você quer ver a anatomia, quer ver a fisiologia acontecendo, né? E aí foi a partir do 2º ano de medicina que eu comecei a apaixonar pela fisiologia endócrina, como que funciona o nosso organismo através dos hormônios, como com moléculas tão pequenas, uma coisa tão microscópica, assim, comanda todas as situações da nossa vida. Desde a pressão arterial, nosso humor, o nosso sono, nosso peso corporal. Então, a partir disso, eu fui já funilando, né? Eliminando aquelas coisas que eu não me adaptava bem, não era aquilo que eu queria viver para minha vida, e fui selecionando aquilo que eu mais amava. E aí você hoje é um dos maiores endocrinologistas do país. Atende gente de tudo que é canto do Brasil e tal. Qual que é o teu grande objetivo dentro da medicina com essa parte endócrina? Tipo assim, obviamente é gerar qualidade de vida para as pessoas e tal, mas qual é o seu propósito com a medicina no final das contas? Então, quando a gente entra na medicina, a gente aprende a diagnosticar e a tratar a doença. Mas foi uma frase de um professor meu, que essa frase mexeu bastante comigo, foi lá no 1º ano, ele disse assim, olha, se você fizer o diagnóstico de um paciente, mesmo de um câncer, numa fase bem inicial desse câncer, você já chegou atrasado. Então aquilo me colocou uma coisa em mim, eu falei assim, eu preciso fazer uma medicina diferente. Então eu falei assim, nós somos grandes diagnosticadores e grandes tratadores de doenças, né? Coisa já aconteceu. Já aconteceu. Mas o que eu posso fazer para o meu paciente para não deixar ter instalado o problema? Depois que instalou o problema, é como se tivesse iniciado uma guerra
E a gente fala, agora eu vou ter que fabricar bomba. Não, deixa eu estar com o meu exército totalmente pronto aqui para eu combater aquele problema. Então, é nessa visão de oferecer saúde para o paciente, que antigamente a gente só procurava o médico quando estava com uma pneumonia, com uma infecção de garganta, né? A gente só procurava para tratar a doença. Hoje, vamos dizer assim, 70%, 80% dos pacientes chegam no consultório e falam assim, doutor, eu estou saudável, não tenho nenhuma doença, mas eu quero melhorar aquilo que já está bom. Então, vamos lá para prevenir doenças, né? Então, esse é o nosso principal foco no consultório. Prevenir doenças. Aí tem uma coisa muito maluca, né? Que se você pega a nossa história como humanidade e tal, a gente hoje a expectativa de vida no Brasil é 76 anos, se eu não me engano, e as mulheres já estão em 79 anos, né? Mas até, sei lá, 70 anos atrás a expectativa de vida era de 49 anos de idade. E aí, então de 70 anos para cá a gente passou de 49 para 70 e tantos anos de expectativa de vida. O que fez a gente prolongar tanto a vida nos últimos 70 anos? Bom, antigamente as pessoas elas morriam de doenças infecto-contagiosas. O antibiótico, o primeiro antibiótico foi feito em 1945, foi a penicilina por Alexander Fleming, em 1945. Caraca. Então, a partir daí, a população começou a dar um boom também, porque elas deixaram de morrer de doenças infecto-contagiosas e passaram a morrer de doenças crônico-degenerativas. Né? A população nossa ela está envelhecendo, mas ela está envelhecendo mais doente. É só você notar a epidemia de Alzheimer. Epidemia de Alzheimer. Há 70 anos atrás, você não via tantos idosos com Alzheimer. Aí eu chamo a atenção. O Alzheimer está aparecendo porque a população está envelhecendo mais ou está aparecendo devido ao mau hábito de vida que eles foram adotando de 30 anos, 40 anos até hoje. Certo. Né? Qual que é o teu diagnóstico? No que você acredita, né, dessas duas opções aí? Eu acredito que foi o advento do novo padrão alimentar que foi iniciado em torno de 1970 por uma alimentação rica em gordura, para uma alimentação muito rica em farinhas e carboidratos. Né? A gente chama o Alzheimer de diabetes tipo 3. Porque o açúcar, o carboidrato, a glicose, ela acaba sendo muito tóxico para o nosso sistema nervoso central. E isso gera um quadro de inflamação neurológica, gerando um quadro de Alzheimer. Está intimamente ligado ao padrão alimentar que foi modificado ao longo dos anos. E por que foi modificado aí? É uma questão desses negócios transgênicos, essas paradas aí, ou não tem nada a ver com isso? A modernidade trouxe muita coisa boa, mas também ela trouxe praticidade. E às vezes a praticidade na alimentação não está associado ao alimento saudável. Certo. A gente fala que o alimento saudável ele precisa ser preparado, né? Tudo que é embalado, ensacado, não é saudável. Isso começou a partir de 1970. A gente via, às vezes, jogo de futebol na arquibancada, as população tudo mais magra, né? Então, hoje em dia, no carro tem o botãozinho para levantar, o controle remoto. Então, tudo isso está poupando energia né, nas pessoas e elas estão ficando mais obesas com isso também. Certo. Mas você me fez lembrar um negócio. As pessoas eram mais magras, mas eu venho da roça, do interior, né? E lá, a minha avó, lembro da minha avó quando eu era criança e tal, ela olhava uma criança e falava assim, nossa, tá gorda, né? Mas tá bonita. Tinha um padrão diferente antigamente, não tinha com relação a isso? A nossos avós, assim, né? O sinal de saúde era estar rechonchudinho, né? Gordinho, né? Mas hoje as coisas mudaram. Eu até eu mesmo, eu ia pra escola quando era criança com a lancheira cheia de refrigerante, embutido, aquelas coisas e tudo, né? Hoje já tem essa consciência de uma alimentação saudável que se inicia não na infância, mas na alimentação. Né? A mãe precisa estar muito bem saudável para oferecer o nutriente correto para o filho dela que está sugando aquele nutriente ali. Então, é a partir dali que vai ser uma pessoa mais saudável e muito mais longeva daqui 20, 30 anos. A gente vai ver aumento da expectativa de vida. Assim. Certo. Mas aí, tá. Aí tem uma questão assim, você falou que essa mudança no padrão fast food, né, dos anos 70 para cá, né, tudo muito acelerado e tal, piorou muito a nossa alimentação e por consequência está trazendo um monte de
de problemas de saúde aí. Mas a gente nunca esteve tão bem informado também É meio antagônico isso, né? Paradoxal. Você acha mesmo que o nível de consciência com relação a isso está elevado ou a gente está muito longe de... Eu fico muito contente com as redes sociais que hoje em dia a gente consegue filtrar aquilo que a gente quer absorver. E as informações estão de livre acesso às pessoas. Basta elas filtrarem aquilo que elas... Tem gente que segue tanta gente no Instagram que não vai trazer crescimento, utilidade nenhuma. Né? São excesso de informação, aquela informação pulverizada. Né? Eu chamo... Isso vai desencadear uma síndrome do foco partido. É porque é tanta atenção, né, que a gente não consegue focar em um determinado planejamento ali. Né? Então, o que nós estamos falando mesmo? Não, sobre essa questão de ter informação à mão. A informação, eu acho que a rede social, nós médicos, temos como uma finalidade de promover saúde. Né? Então, quando a gente fala de saúde na internet, a gente está atingindo hoje milhares de pessoas. Agora, basta saber se aquela fonte é uma fonte confiável ou não. Né? Então, muitos pacientes falam, doutor, eu vi isso na internet, eu quero saber de você e tal. Eu acho isso muito legal. As pessoas, elas estão questionando os médicos, porque o médico fala uma determinada situação, ela fala, não, mas eu pesquisei, eu estudei, eu acho que não é mais ou menos assim. Eu vou tirar a minha segunda opinião sobre esse determinado assunto, né? Então, eu gosto muito. Os pacientes estão muito bem informados, esclarecidos sobre saúde e qualidade de vida, sim. Olha que legal. Você é um cara fora de série, que eu conheço você já de longa data e eu sei que você é um cara completamente antenado com essas coisas. Mas uma coisa me chamou a atenção nisso que você acabou de falar, que os médicos não gostam, no geral, assim, né? Pelo menos a imagem que eu tenho, não gostam muito de ser contestados, né? Pesquisou lá no Google e tal e vem com uma contestação daquilo lá. E você foi exatamente no oposto, dando poder para as pessoas que são seus pacientes de poderem buscar uma informação, mesmo que às vezes seja meio torta num primeiro momento, né? Durante a consulta minha, eu gosto muito do que a gente está fazendo aqui hoje, que é a troca de ideias. Olha, eu estou propondo esse tratamento para você. Você vai conseguir aderir ao tratamento? O que você acha? Eu gosto de conversar isso com o paciente. E nós médicos, nós somos muito orgulhosos, assim. Às vezes, quando o médico fala... quando ele não sabe determinado tipo de assunto, ele fala que vai fazer mal ou que dá câncer. Mas ele nunca fala, eu não sei, eu preciso estudar mais. A gente precisa ter um pouquinho mais de humildade e falar, olha, esse assunto eu não domino. A gente não domina tudo, né? Esse assunto eu não domino, eu vou procurar por ajuda, vou estudar mais um pouco e eu venho trazer informação para você. Cara, isso vai dar um corte espetacular, vou postar lá. Nós médicos somos orgulhosos, os médicos vão ficar putos contigo. É verdade, é verdade. Vai dar um corte bom aqui. Mas sabe, o que eu venho... As queixas principais no consultório antes era, eu quero emagrecer, né? Era isso. Mas eu vejo que isso vem mudando um pouco também. As pessoas não vão querendo emagrecer, mas elas estão falando, eu estou exausta, eu estou cansada, eu estou ansiosa, eu estou depressiva, eu não estou dormindo bem à noite, eu não estou com o meu raciocínio em dia. As queixas estão mudando hoje em dia no consultório. Certo. Esses pacientes, eles vêm reclamando e sofrendo disso. E aí a gente pensa em diversas situações que eu acredito que está causando isso. Claro, o excesso de informação, mas levar a vida de desacordo com o ritmo natural. O que é? A pessoa, ela chega em casa, ela quer trabalhar ainda mais um pouco, ela fica mentalmente ativa. Ela vai dormir 1h da manhã, ela tem que acordar, na verdade, ela é acordada pelo despertador às 6 da manhã. Então, ela sai como um zumbi arrastando. Como que ela vai ficar concentrada no trabalho dela? Né? Se ela não fica concentrada no trabalho dela, ela não consegue cumprir o papel no trabalho. Se ela não consegue cumprir o papel no trabalho, ela vai querer ficar até mais tarde em casa de novo para poder recompensar aquele tempo perdido. E isso vira um ciclo sem fim. Então, eu acredito que para a gente ter uma boa qualidade de trabalho no dia seguinte, a gente tem que partir pelo principal ponto, que é uma boa qualidade do sono. Como dormir corretamente. Tá, você me descreveu aí, parece que você me descreveu. Vai dormir às 1 da manhã, continua trabalhando e acorda às 6 horas da manhã e tal. Mas como que a gente vai ter qualidade de sono nesse mundo completamente maluco, agitado, que exige tanto da gente? Eu acho que estabelecendo
barreiras, né? Primeiro, a hiperconectividade 24 horas é um veneno para o nosso cérebro. Nós temos um HD limitado. Informações que não são relevantes, elas são eliminadas. Então, muita gente acha que eu tenho transtorno de déficit de atenção. Na verdade, ela não está dormindo à noite. Ela não está conseguindo concentrar. Se ela não consegue dormir bem à noite, ela é movida a café, a cafeína, a energético, até mesmo anfetaminas para poder manter a produtividade. Né? Chega em casa totalmente exausta, cansada, e ela vai fazer o quê? Vai tomar o seu indutor do sono, o seu ansiolítico para poder não dormir, mas poder ser derrubada ali à noite. Né? Então a pessoa ela precisa chegar em casa, ela precisa começar a aprender a fazer uma higiene do sono correta. Luzes indiretas, né? Deixar o ambiente mais escuro, luzes indiretas, aquela luz mais amarelada, não luz branca em casa. Até determinado momento, ela vai comer até as 20 horas, porque assim como o nosso cérebro, nosso intestino ele não quer trabalhar à noite também, ele não foi feito para isso. Então, come até as 20 horas. Se você come até mais tarde, fica lá beliscando à noite, sua qualidade do sono vai ser pior. Então, come até as 20 horas, colocar um ambiente mais aconchegante, tomar seu banho relaxante, deixar a temperatura do quarto um pouco mais fria que o ambiente, dormir com o quarto completamente escuro, sem barulho. Estabelecer horário. Até esse momento eu vou responder minhas mensagens no meu trabalho. Depois disso, vai ser só depois de começar o horário comercial novamente. Eu acho que as pessoas elas precisam estabelecer barreiras na rede social. Né? Porque a rede social ela criou uma invasão na intimidade da pessoa. A pessoa ela acha que tem seu celular, ela tem acesso a você 24 horas. E isso precisa ser limitado ao acesso ao trabalho. Né? Certo. Duas coisas. A primeira delas estudando a fisiologia como você estuda, como um dos maiores especialistas nesse sentido, e entendendo que historicamente, de, sei lá, 50 anos para cá, a gente começou a acelerar a nossa vida e tal, até chegarmos nesse caos que está hoje. O que você vislumbra para o futuro, para os próximos 20 anos, nesse sentido? Agora com inteligência artificial, com coisas que vão acelerar ainda mais a nossa vida. Para onde nós vamos? As redes sociais, a tecnologia, ela não faz mal para a gente, né? Como eu falo, a gente tem que filtrar e estabelecer prioridades. Olha, de tal hora vou responder as mensagens do meu trabalho. Agora é o momento meu. Agora é o meu momento de exercitar. Neste momento, eu quero ficar inteiramente conectado comigo mesmo. Eu não quero ficar conectado com causas diversas. É aquele meu momento em que eu estou cuidando de mim para eu poder ir trabalhar mais concentrado, com mais energia, com bom humor. Então, chegou em casa, vai dar atenção para sua esposa, vai dar atenção para suas crianças, né? Às vezes a pessoa chega em casa, deita no sofá, mexe no celular e nem dá atenção para a criança. Então, estabeleça horários para a rede social. Se a gente souber usar a rede social, isso não vai fazer mal nenhum para a gente, desde que seja muito bem utilizada. Certo. E a outra parte da pergunta que eu queria te fazer dadas essa loucura que a gente vive hoje, quais são as consequências para a saúde, para a velhice, por exemplo? Além do Alzheimer, que você falou que já é uma endemia já, quase, né? Com certeza. Que nem eu disse, as pessoas, você falou, eu morava na zona rural, então você tinha um fator atividade muito maior. Seu fator atividade. Você gastava muito mais energia. Você comia comida de verdade. Hoje as pessoas, quantas horas que ficam no Instagram, lá passando a tela, quanto tempo de vida que você perdeu ficando lá 6, 8 horas na rede social. Só fazendo um parênteses, eu ouvi hoje no rádio que a média de tempo que o brasileiro fica na rede social é de 9 horas por dia. 9 horas por dia. É insano, né? E aí, eu vejo muito empresário falando assim, mas eu não tenho tempo. Poxa, não ter tempo para exercitar, você precisa apenas de 30 minutinhos. Né? Se você diminuir o tempo de rede social, você já conseguiu aqueles 30 minutinhos que você precisava para se manter saudável e longe de muitas doenças crônico-degenerativas. Sim. Né? Como é que eu faço para ter tempo
principalmente de manhã, a gente vai falar da cronobiologia, que é um termo recente. O que eu faço para ter tempo para exercitar de manhã? Poxa, na noite anterior, já separa suas roupas, já deixa a louça do café da manhã, os alimentos mais ou menos preparados, já deixa as coisas mais ou menos organizadas para você simplesmente comer e sair. Ou simplesmente tomar sua xícara de café preto e sair. Leva roupa, troca, toma banho na academia, troca de roupa lá e vai trabalhar. Eu tenho certeza absoluta que o seu dia de trabalho vai render muito mais que isso. Então, se você organiza, você consegue empregar a saúde no seu dia a dia, mesmo tendo uma rotina muito puxada de trabalho e tendo que cuidar de toda a família. Certo, certo. E como é que você vê o futuro da humanidade pós essa loucurada que a gente está, de as pessoas, apesar de terem essa consciência, estarmos tomando um pouco mais de consciência, mas não cumprindo com tudo isso, comendo mal, se exercitando mal, ficando muito tempo na internet. Qual é a consequência para a saúde ali na frente? Tem uma frase que fala assim: diga-me como é a sua rotina, que eu digo como é a sua saúde, né? Então a gente tem que adotar os hábitos de saúde e qualidade de vida no nosso dia a dia. Se continuarmos assim, ficando 9 horas em rede social, as doenças crônico-degenerativas, elas vão piorar. Ainda mais a incidência de câncer, porque câncer não é... A gente acreditava que câncer eram genéticos, né? A gente sabe hoje em dia que é a epigenética. É a genética associada ao meio que a gente vive. Então, a gente está inserido num meio que não é saudável, eu tenho certeza que muitos cânceres vão aumentar também no futuro também. Caramba, olha, essa é uma informação que eu não sabia, por exemplo. O ambiente onde você está também pode desencadear. Antes a gente acreditava que era apenas genética. Você tem pai e mãe com câncer, você já é destinado a ter. Não. Mas você pode ter a genética, você carregando a sua genética, mas é a genética que é associada ao meio que você vive, que é o gatilho para desenvolver a doença. Então, se você tem a genética, mas leva uma vida saudável, né, com hábitos saudáveis de vida, você fica longe dessa doença, mesmo você tendo a carga genética positiva ali. Fazendo um parênteses aqui, aproveita e se inscreve no canal e ativa os sininhos aí, segue o Bruno lá nas redes sociais, porque todos os dias ele posta informações valiosíssimas sobre saúde, tá? Eu não estou brincando aqui, ele todos os dias, realmente o Instagram dele tem muita informação realmente espetacular para você. Agora, aproveitando isso, Bruno, todo mundo quer um atalho, né? Todo mundo quer um atalho para poder resolver os problemas e tal. A gente sabe que não tem atalho, né? Não tem... se eu fizer isso, vai resolver a minha vida e eu não vou ter problemas ali na frente, não é? Não existe. Eu acredito, os nutricionistas podem ficar bravos comigo, eu acredito que não existe dieta, não existe nada milagroso. Existe uma alimentação saudável, existe adoção de hábitos saudáveis todos os dias. Se durante a manhã você fala, todo dia eu como pão francês, mas precisa ser todo dia? Vamos ajustar um outro alimento aqui pela manhã, né? Eu não faço nenhum tipo de exercício, mas espera aí, eu vou começar a fazer uma caminhadinha de idosa no quarteirão todos os dias para virar parte da minha rotina. Então, adotando pequenos hábitos que você com certeza vai ficar sem a doença. Mas a partir do momento que a doença instala, às vezes sim a gente tem que lançar mão de medicamentos para isso, né? Hoje em dia, como vem aumentando muito casos de ansiedade, depressão, insônia, tem casos leves, casos moderados, casos graves. Casos graves, às vezes, tem que utilizar medicação, fazer associações de medicações. Mas casos leves, você pode melhorar o seu sono, melhorar a sua ansiedade, a sua depressão, com a prática diária de atividade física, né? A atividade física fica durante 24 horas, liberando hormônios, neurotransmissores, dá a sensação do prazer, do bem-estar. Isso contribui, sim, para casos leves, né? Então, caso leve, você pode melhorar com qualidade de vida, sim. Né? Às vezes, tem alimentos, por exemplo, que são ricos em triptofano. Alimentos ricos em triptofano são os alimentos que aumentam a produção de serotonina, né? Serotonina é o neurotransmissor, o hormônio do bem-estar, que tira as pessoas da depressão, né? O exercício físico, ele tem um efeito hipotensor após o exercício físico por promover relaxamento para você. Então, eu quero que as pessoas adotem hábitos de vida, hábitos saudáveis de vida,
durante todo o dia, que deixe de fazer uma dieta, que deixe de fazer um propósito de perder 3, 4 quilos, né? Deixe disso, mas adote uma vida mais saudável. Legal. Você falou aí do trip, não sei das quantas aí. Quais são os alimentos que tem isso daí que para as pessoas já poderem ir atrás para procurar isso? A banana ela tem muito triptofano. Cacau também é uma das grandes fontes de triptofano, né? E a gente acreditava que a serotonina, né? O triptofano vira serotonina, que era sintetizado sua maior parte a nível cerebral. Uhum. Mas hoje a gente sabe que 90% dessa serotonina é sintetizado no nosso intestino, pelas bactérias intestinais. Certo. Então, às vezes, a gente pega um paciente que está com uma depressão, por aí, e ele não tem aquela serotonina adequada. Uhum. Né? Não é que a serotonina serve para diagnosticar ou não depressão. Não é isso. Mas, assim, para que a medicação do paciente haja na serotonina, a medicação ela não faz aumentar a sua serotonina, mas ela aumenta a ação da sua serotonina. Então, se o paciente não tem serotonina, às vezes não consegue sair daquele quadro. Certo, certo. Disso tudo que você está falando aí, você tocou num outro assunto que eu acho que é bem pertinente, né? Que o índice de depressão e o índice de ansiedade nas pessoas é um negócio que está crescendo também vertiginosamente, né? Uhum. Também é decorrência desses maus hábitos de vida, na sua opinião, ou não? Eu acredito que a ansiedade é o excesso de amanhã, né? A depressão é o excesso do passado. E a gente deixa de viver o presente, do momento presente, que é um presente, né? Então, vamos dar atenção ao que a gente pode resolver aqui agora, né? A ansiedade, às vezes, é desencadeada simplesmente por comparação. Né? O terreno do outro sempre é melhor, a grama é mais verde, a esposa é mais bonita, ele tem mais dinheiro, o carro é melhor. Mas a gente tem que aprender a valorizar aquilo que é o nosso, né? Aprender a valorizar as pequenas conquistas diárias, né? A gente sabe que no mundo empresarial não adianta ser aquele corredor de 100 metros rasos. Você precisa ser um maratonista. A constância dá resultados indiscutíveis, é a constância. Uhum. Né? Então, a gente precisa que mesmo quando a gente fala na parte do emagrecimento, eu preciso que você enxerga os resultados pequenos. Perdi 1 quilo. Excelente, cara. Você já está mais saudável. Pronto. Aprenda a se admirar um pouco mais, a conquistar, a admirar suas vitórias, sabe? Certo. Você então é o médico que trata de prevenir para que as pessoas não venham ter problemas ali na frente. Além dessa questão dos hábitos mais saudáveis, alimentares, exercícios físicos e tal, o que você faz lá dentro do teu consultório? De que forma você trabalha? Tem medicamentos? Tem... o que você leva para os seus pacientes assim, nesse sentido para junto com a qualidade de vida melhor, ter uma saúde mais efetiva? Bom, quando o paciente ele agenda uma consulta com a gente, já é emitida a lista de exames principais, que ali inclui diversas vitaminas, diversos minerais, hormônios. Então, ele já chega na nossa primeira consulta já com resultados de exames em mãos. Então, a partir dali, ele já sai com a conduta para casa, né? E não é só levar a receita para casa. A gente sabe que mesmo que a gente tenha uma alimentação saudável, mesmo que você realize suplementação de algum nutriente, às vezes você vai ter dificuldade da absorção desse nutriente. Então, no consultório, a gente lança a mão de vias parenterais de reposições de nutrientes, que é a via endovenosa, a via intramuscular, e assim também o uso da terapia de implantes hormonais. Né? Eu tenho muitos casos no consultório, paciente sexo masculino. É muito legal esses quadros assim. Paciente de sexo masculino, 45, 50 anos. Que hoje em dia, 50 anos é igual de 30, né? As coisas mudaram bastante, né? Sim. E chego falando assim, doutor, eu estou acima do peso, eu perdi minha motivação para trabalhar, perdi meu entusiasmo, perdi o prazer pela vida, meu dia perdeu o brilho, sabe? E isso leva muita gente a pensar que trata-se de um quadro depressivo, se semelha. Só que se o profissional médico não tem uma visão de causas orgânicas também que podem levar
a simular um quadro depressivo, ele vai dar um remédio antidepressivo, o paciente pode até piorar o quadro. Então, eu encontro muito nesses pacientes que às vezes estão acima do peso, um problema muito grande, que é a síndrome da deficiência da testosterona, ou síndrome DAI, que é a deficiência androgênica do envelhecimento masculino. O homem, ele não tem um sinal específico assim igual ao da mulher, como onda de calor, a mulher sente uma queda muito mais brusca. O homem tem essa queda mais lenta, gradual. Então ele acha que alguma coisa mudou, que ele está envelhecendo, né? Perdeu o prazer pela vida. Mas a gente vê os resultados de exames, a gente vê que aquele hormônio às vezes está muito baixo para ele. Pelo mau estilo de vida, sim, noite mal dormida, alimentação ruim, estresse, ansiedade, tabagismo. E também, claro, com o próprio processo de envelhecimento e aumento de peso, tem uma queda maior do hormônio. Então, quando a gente devolve esse hormônio para o paciente, parece que a gente devolve a vida novamente para ele. Eu tinha um paciente que ele tinha acabado de largar da esposa e ele já queria entregar as empresas para o filho. Ele falou, olha, eu já trabalhei demais, eu não preciso mais ficar tanto tempo numa empresa, eu já quero entregar para o meu filho, acabei de separar da minha esposa. Ele voltou no consultório, olha, tô com uma namorada nova, já marquei viagem, eu vou continuar trabalhando. Parece que ressuscitou a pessoa. Mas tudo isso quando você devolve exatamente aquilo que o paciente precisa. Que tá equilibrando aquilo que estava faltando nele, né? Pá, que legal isso. Você vê essa questão de esses quadros, assim, você vê mais nos empresários, nas pessoas que estão mais à frente dos negócios, ou você vê isso em toda a população no geral? Eu vejo assim que pela responsabilidade que os empresários têm, porque é trabalho 24 horas, né? 24 horas conectado, pensando no trabalho. A responsabilidade acaba sendo muito grande. Então, esses pacientes, eles acabam vivendo no modo sobrevivência. O que é isso? Quando nós éramos lá na pré-história, a gente desenvolveu métodos de sobrevivência. Quando você dava de frente com o bicho, ou você ia para cima ou você corria. Mas para isso, uma série de reações aconteciam no nosso organismo, né? Para direcionar o sangue para o músculo, para você respirar mais rápido, para o sangue ir para o sistema nervoso central, para você pensar em que fazer. Isso era o chamado de método de luta ou fuga, né? Durante o momento de estresse, você está dirigindo o carro e ele quase bateu. Esse estresse é benéfico, ele te protege. É como se você estivesse naquele modo sobrevivência. Certo. Liberou cortisol, adrenalina, tudo isso foi liberado. Isso é positivo, isso é benéfico. O problema é quando a pessoa ela fica submetida ao grau de estresse crônico. Cronicamente estressada. Então, cronicamente ela está liberando aqueles hormônios e cronicamente ela está vivendo no modo sobrevivência. E aí que é a gênese de doenças. Né? Se fica constantemente cortisol elevado, constantemente a sua glicose fica mais elevada. Então, aumenta as chances de diabetes. Se aumenta a glicose, aumenta a aldosterona. A aldosterona faz aumentar a pressão. Então, você acaba tendo hipertensão. Se aumenta a glicose, aumenta a diabetes, aumenta a pressão, você aumenta o risco cardiovascular e aumento do peso. Então, o paciente empresário que está cronicamente estressado, ele está sujeito ao risco, sim, de desenvolver doenças, com certeza. Caraca, meu, dá até um calafrio aqui, pelo amor de Deus. Por isso que hoje, esse termo novo que eu disse, que é cronobiologia. Você levar a sua vida de acordo com o ritmo da natureza. O que é? Nós vamos acordar nos primeiros raios do sol e nós vamos voltar para a nossa segurança da caverna quando o raio do sol foi embora. Isso seria o ideal. E quando a gente acordava, na cronobiologia, a gente não tinha comida à disposição. A gente não tinha geladeira. Certo. Né? A gente tinha que acordar no primeiro raio do sol com energia para sair à luta e caçar. Então, por isso você acorda e você faz um exercício físico assim que acorda para sinalizar um localzinho lá no nosso cérebro chama núcleo supraquiasmático, quiasmático ou quiasmaótico, agora eu não recordo bem. Que é ali que vai sinalizar para a inibição da produção de melatonina e começar a produção de serotonina. Então, é ali que sinaliza que o dia começou. Então, ao acordar, abra a janela, tenha contato com a luz natural. Ali sinalizou para acessar a produção
de melatonina e faça um exercício pela manhã. Eu tenho certeza absoluta que seu dia vai ser totalmente diferente. E é aquele exercício que pode ser uma caminhadinha, não precisa ser necessariamente na academia puxar ferro. Olha, aqui a gente está falando de adoção de novos hábitos. Eu não quero que ninguém seja fisiculturista. Se a pessoa fizer durante todos os dias, naquele mesmo horário, caminhadinha de idosa em volta do quarteirão, já vai ser benéfico para o dia. Então ela acordou, ela se exercitou, aí que ela vai comer alguma coisa. Porque na época da caverna a gente ia comer, e a gente ia encontrar a caça mais ou menos na hora do meio-dia ali, né? E procurou, andou bastante, a gente caçou no meio-dia. Então ao meio-dia faça a sua refeição mais substanciosa. Naquele momento, refeição mais substanciosa. Você está trabalhando o dia todo e chegou o momento de você voltar para a sua caverna. Certo. Por isso que as luzes de casa, elas têm que ser luzes indiretas amarelinhas, porque lembra o fogo. Olha, cara. Olha, nós começamos a falar sobre medicina, estamos falando sobre antropologia, sociologia, que afetam diretamente a nossa vida hoje. Puta, que legal, olha. E a gente não para refletir sobre isso, né? Mas faz todo sentido, né? E às vezes a pessoa, ela, como eu disse, ela tem que acordar antes do despertador. Isso sinaliza que a secreção de hormônio dela está correta. Porque nós temos, como eu estava dizendo, o hormônio do cortisol, ele tem a parte boa dele também, com certeza. Né? Ele fica baixinho à noite e ele fica alto de manhã. Quando ele atinge aquele pico, é ele que te acorda, é ele que te desperta. Então, se eu tenho uma pessoa, um paciente que não consegue ficar disperso pela manhã, ativo, mentalmente disposto pela manhã, acredita que ela tem uma produção ineficaz desse hormônio cortisol. Certo. E aí ela vai falar assim, mas eu chego em casa, minha cabeça começa a funcionar, minha cabeça começa a ter muitas ideias, eu sou mais noturno. Não, você se condicionou a ficar mais noturno, mas se você quiser mudar esse ciclo circadiano seu, você consegue com a adoção daquela higiene do sono, ao acordar, já ver a luz, exercitar pela manhã. Então, hoje em dia, a gente fala que o quando comer, o quando exercitar, quando trabalhar é tão importante como o que comer, o que exercitar, é tão importante como. Perfeito, mas eu acho que tem um grande problema, que é a disciplina das pessoas levarem isso a cabo. Porque não é fazer isso um dia ou durante uma semana. É criar um hábito efetivamente de fazer isso todos os dias. Mas para isso precisa de disciplina, e a disciplina, para criar esse hábito, precisa fazer por muito tempo, né? E as pessoas com essa ansiedade hoje em dia acabam fazendo por uma semana ou menos e não levam isso a cabo, né? O que tira os meus pacientes dos exercícios físicos é a falta de tempo e a falta de persistência. Né? Para que uma atividade vire hábito, você precisa fazer com que essa atividade seja diária. Em torno de 20 dias já vai começar a virar uma coisa automática, espontânea no seu dia, assim como escovar dente, né? Escova dente, que é um hábito. Então você escova sem perceber, virou uma coisa automática. Então, a partir disso, ela já vai virar alguma coisa parte do seu dia a dia. Mas o que eu acho de errado, às vezes, você obrigar a pessoa a fazer uma atividade que ela não tem prazer. Certo. Tudo que não tem prazer, você não consegue levar por muito tempo. Então, a pessoa tem que colocar prazer naquilo que ela está fazendo. Escolher atividade que proporcione bem-estar e relaxamento. Certo. Eu li uma outra questão, que essa geração agora que está aí, a geração Z e a geração Alpha que está chegando agora aí. Essa é nova. Essa é nova, que estão aí na fase dos 14 anos de idade, por aí, né? Que já nasceram completamente digitais e tal, e que estão chamando de geração dopamina, né? Que as telas que trazem algum tipo jogam algum tipo de dopamina para dentro do cérebro com micro momentos, né? E que nós estamos o tempo inteiro buscando esses micro prazeres através das telas. Como é que lida com isso? Isso é real? E como é que a gente lida com isso? É real. É por isso que hoje em dia os vídeos na internet são de vídeos curtos, né? Shorts, né? Os vídeos curtos. Né? Por quê? A dopamina é um neurotransmissor que faz você buscar o prazer. Não é aquele neurotransmissor que quando você atinge o prazer, ele aumenta. Não. É ele que vai te dar a motivação para buscar. Certo. Tá? Depois que você alcançou, é um outro neurotransmissor. Isso, aí ele abaixa. Né? Então, ele faz você buscar. Então, tantos esses estímulos hoje em dia,
acaba sensibilizando os nossos receptores. Então, a gente vai querendo cada vez mais dopamina, estímulo, 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 estímulo. Por isso que a gente fala muito na alimentação jejum intermitente. Acho que todo tipo de jejum é uma parte de purificação. E aí a gente está falando muito hoje de jejum dopaminérgico. Olha, essa eu nunca tinha ouvido falar. Jejum dopaminérgico, a diminuição dos estímulos. Certo. Chegou na sexta-feira, vou sair com a minha esposa sem meu celular, vou deixar meu celular em casa. Tem gente que não consegue, que acha que o celular é como se fosse uma extensão do corpo. Sim. Né? Então, deixa o seu celular em casa, né? E desprenda um pouco mais, faça esse jejum. Eu vou usar tantas horas de rede social por dia. Estabeleça metas, né? Para poder dessensibilizar. Para poder você ficar mais sensível aos estímulos. Hoje em dia, a gente não consegue estar presente numa conversa assim, sem estar olhando o celular, estar estimulando aqui, estar estimulando ali. São vários estímulos, né? Então, a gente não consegue estar presente numa conversa. Preste atenção nos filmes atuais. Os filmes atuais, aquele estímulo, aquele estímulo, 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 estímulo. Aí você assiste a um filme antigo, aquela... devagar, você saboreia, você sente mais aquilo, né? A gente precisa sentir mais. Igual o livro, né? O livro, eu faço questão de que o livro seja... Físico. Na moda antiga, físico. Porque eu gosto de saborear o livro. Certo, certo. Eu gosto de me alimentar daquele livro. Então, eu vou com calma, lendo, grifando, aproveitando aquele momento ali. Né? Eu acho que perdeu a graça do digital no livro. Pelo menos eu sou dessa moda antiga, sabe? Então, é por isso que no livro eu fiz... No começo, lá na pandemia, falei assim, eu quero só o livro físico. Certo. Aí depois eu falei, eu quero fazer o digital também para quem é da nova geração aí. Eu sou da moda antiga ainda. Certo. Eu gosto de ler no Kindle, não tenho problema com isso, gosto de ler. Mas aí você me falou de um negócio aí da questão da dopamina, mas a gente está tão fissurado nas coisas que a gente não admite mais ter tédio para absolutamente nada, né? Nem micro tédio. É o imediatalismo. A gente quer as coisas tudo para hoje, né? A gente não consegue esperar. Antigamente, a minha mãe falava, eu não sou desse tempo, Minha mãe dizia assim que ela, para ligar fazer uma ligação interurbana, ela tinha que ir lá na telefonista, a telefonista pedir para ligar, tinha que ficar esperando 2 horas ali para poder ligar. Eu sou da época da ficha. Você é jovem. Mas a gente tinha que esperar ainda. Sim. Que a gente tinha que fazer a fila ali no orelhão, ficar esperando. Então, a gente aprendeu a esperar um pouco mais, né? Hoje em dia, as pessoas não têm paciência para nada. Imediatalismo para tudo. A gente mandava carta. A gente escrevia à mão, né? Eu fiquei tão feliz quando eu recebi uma mensagem de texto uma vez, né? Mas assim, eu ainda quero cultivar mais esses prazeres, eu quero me dessensibilizar um pouco mais. Então, eu acho super válido esse jejum dopaminérgico, jejum de qualquer coisa na tua vida que você se vê que possa te dominar, sabe? E isso tem que ser feito com uma certa regularidade, né? É fazer regularmente isso, né? Toda semana, todo dia, todo mês, né? Tanto o dopaminérgico como até o de alimentação também é importante, né? Sim, com certeza. Eu acho que as redes sociais é o grande vilão na hora que você está trabalhando ali. A pessoa... ela senta para resolver alguma coisa no computador e já as coisas, as milhares de abas já chamam a atenção. Então, a gente estava conversando aqui antes, vamos focar só num propósito. Qual que é o meu propósito agora? A minha atenção tem que ser voltada para isso aqui. Eu tenho que eliminar os estímulos externos que possa comprometer minha qualidade do meu trabalho. Às vezes, o teu trabalho não produz que você não está inteiramente ali, você está pensando em milhares de coisas. Vamos ter esse autoconhecimento, olhar para dentro da gente e verificar assim, eu tenho que dedicar minha atenção a isso. Igualmente no exercício físico. Aquele é o seu momento, ninguém pode te tirar a tua atenção. É o momento de você conectar com você mesmo. Olha só, é paradoxal, né? O podcast chama Crescer Acelerado, que você tem que... Mundo maluco, você tem que estar buscando o tempo inteiro o crescimento, mas para você ter qualidade de vida, você precisa desacelerar. Isso, a arte... o descanso também faz parte da arte de trabalhar, sabe? A gente, às vezes, tira as férias,
Só que durante as férias a gente está preocupado com o trabalho. Aquele momento foi feito para você descansar. Certo. Você precisa recarregar sua bateria para você voltar depois. Se você continuar trabalhando esse momento que é feito para descansar, logo depois entra no distúrbio psiquiátrico, que é muito conhecido hoje em dia, que é o burnout. Sim. Cada vez mais, né? Cada vez mais. A pessoa é submetida a um grau de estresse, de exaustão, que ela não se aguenta. Certo. Eu tive um paciente já que ela trabalhava na Marinha. Ela teve que ser submetida a uma internação psiquiátrica devido à exaustão durante o trabalho. Caraca. Não é brincadeira. Então, você tem que ter esse momento de descanso, de prazer. Eu acredito que 8 dias, para mim, é o essencial. Depois eu já sinto um pouco de falta, né? Mas aqueles 8 dias é essencial para poder colocar as ideias no local novamente. Precisamos de ócio, né? É verdade. Isso aí. Não necessariamente criativo, mas precisamos de ócio. Sim, a gente precisa descansar, não pensar em nada, deixar o celular de lado, acordar. Nesse momento você pode acordar mais tarde, dormir mais tarde. Tem muitos pacientes no final do ano agora que falam assim, nossa, doutor, eu comi errado, dormi errado. Fala, aproveita esse momento, né? Não se cobre tanto, permite-se relaxar, leve uma vida mais leve, né? E essa é a chave da saúde, vira uma forma equilibrada. Todo tipo de extremo é ruim. O sedentarismo é ruim, é o extremo. O excesso de cuidado também é ruim. Seja uma vida mais equilibrada e leve, prazerosa. Buscar o equilíbrio que é o canal. E aqui já estamos chegando no final da nossa conversa aqui. Você tem um livro publicado, né? O Essencial em Longevidade. Então, tudo que a gente está falando aqui, né? Nessa conversa aqui, tá aqui dentro desse livro aqui, né? Sim, esse livro eu terminei de escrever na pandemia, né? Foi um ócio criativo. Certo. Ali, né? A gente tinha que criar alguma coisa. Então, eu terminei de escrever na pandemia, né? Esse livro estava disponível em todas as livrarias do país. Agora ele só está à disposição no nosso site, tá? Que tem ali no Instagram. Vai estar na descrição aqui do vídeo, você procura ali, que está a descrição do site, do Instagram do Bruno, para você poder procurar. Então você fala sobre isso que a gente estava falando aqui, você trata aqui nesse livro. Tudo que envolve saúde e qualidade de vida, mudança de estilo de vida, exercício físico, dieta, aspecto emocional, mental, função intestinal, sono, nutrientes, hormônios, bem completo. Cara, chamei o Bruno aqui para conversar pra gente falar sobre esse mundo acelerado e tal, e tivemos aula aqui de medicina, de psicologia, até de psiquiatria em alguns casos, de antropologia, de sociologia. O cara é um poço de conhecimento, senhoras e senhores. Então aproveita e segue ele lá nas redes sociais dele. Tenho certeza que você vai aprender como eu aprendo todos os dias, vendo os vídeos que ele posta lá, falando sobre tudo que está relacionado à saúde, a se prevenir, a se antecipar aos problemas, que depois que derramou o leite não tem mais muito o que fazer, correr atrás do prejuízo, né? Tarde, né? Já foi tarde. Aí a guerra já começou, você está atrasado. Já estamos atrasados. Senhoras e senhores, o Bruno, foi um prazer inenarrável receber você aqui. Prazer, meu amigo. Acho que você trouxe muita informação extremamente valiosa aqui para as pessoas aqui. Tenho certeza que todo mundo vai, depois que assistir esse vídeo aqui, vai estar com alguma coisa lá na sua consciência batendo lá. Eu acho que, como eu disse, meu objetivo é priorizar, falar sobre saúde. Então, se cada um que assistir esse vídeo começar a refletir um pouco mais, poder olhar para dentro de si, cuidar um pouco mais da saúde, eu tenho certeza que adotando esses hábitos vai crescer muito mais acelerado. É isso aí. E eu quero viver pelo menos uns 104 anos, pelo menos. Você acha que dá? Eu que já estou com 47? A gente foi programado para viver 120. Sério? Só que é a gente que adianta o processo. É sério isso? Sério. Não. Sério, a gente que adianta o processo. Vixe Maria! Então já tô devendo aí 16 anos. Não, eu quero viver os 120 então, pô. Eu vou passar lá na sua clínica lá para continuar fazendo os tratamentos lá e ver se eu consigo chegar nos 120. Bruno, obrigado pela sua presença aqui. Tá? Obrigado, Foi uma honra te receber aqui. Senhoras e senhores, como eu sempre falo, a gente sempre traz aqui pessoas que realmente nos ensinam, nos inspiram e ajudam a gente a ter uma vida melhor
para crescimento acelerado, nesse caso desacelerando, para a gente poder ter um nível de qualidade de vida melhor. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, mandem esse vídeo para outras pessoas que podem aprender como eu aprendi, como você aprendeu aqui com essa aula que o Bruno nos deu. Mande para as pessoas, divulga, segue o Bruno lá, me segue no Instagram também e procura lá o livro lá no site dele. Lá eu tenho certeza, eu já li esse livro, ele é maravilhoso, tenho certeza que você vai continuar aprendendo pra caramba nesse sentido. Então, obrigado pela presença de vocês aqui, por acompanhar a gente até esse momento. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite.